Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Capitão Barbarrala e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Cristo é o fim da lei. Certo, alguns opositores nossos, adventistas, vão dizer assim, que Cristo é o fim da lei, então a lei foi abolida, foi finalizada, acabou, nós não precisamos mais guardar a lei. Só que o fato é que essa lógica ela não condiz com as escrituras. Então, se você quer acompanhar esse vídeo se você quer saber, então acompanhe esse vídeo até o final, tá? Se inscreve, deixa um like, caso queira fazer uma doação, algum apoio, o Pix se encontra na descrição do vídeo, tá? E é isso aí. Então vamos a mais esse vídeo em si. Bom, o texto que é mais utilizado nesse sentido, que o povo utiliza bastante para querer criticar a gente, falar que os adventistas estão errados e tal, é esse texto aqui, é um dos textos muito utilizados. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Bom, então ele está dizendo o quê? Que esse texto está dizendo o quê? Porque o fim da lei é Cristo. Então, o fim da lei, ela acaba em Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ok. Se a lei acaba em Cristo, então logo não é mais necessária a lei. Por quê? Porque acabou a lei e iniciou-se Cristo. É uma lógica interessante. Porém, ela não condiz com as escrituras como um todo. Por quê? Se a gente pegar Mateus 5,17, Mateus 5,17, já pode anotar esse versículo bíblico, eu gosto muito dele. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio ou jota, um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Ouviste o que foi dito, não matará, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então veja só, Cristo, ele fala que não veio, no versículo 17, ele fala que não veio destruir a lei, não veio abrogar, quer dizer, ele não veio destruir, não veio anular. Ele fala que em verdade, até que o céu, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um tio ou jota jamais passará da lei. A pergunta é, a lei passou? Não, o céu e a terra passou? Não, não passou. O mesmo céu e a mesma terra que a gente vive, é o mesmo céu e a mesma terra que Jesus pisou. Então ele falou que em verdade, então, em verdade, isso é uma verdade que ele está falando. Até que o céu e a terra passem, nem J ou tio da lei jamais passará. Então, só esse versículo aqui, ele já coloca em contradição a interpretação de Romanos 10, 4, que colocam que o fim da lei é Cristo. Né? Então, só esse versículo ele já coloca em contraposição. Então, se a gente colocar esses dois textos, um confrontando o outro, quer dizer que uma interpretação ela já não é possível, que é que nesse texto, Cristo, a lei acaba em Cristo. Por quê? Porque Cristo veio, ele subiu aos céus, só que enquanto o céu e a terra passar, a lei não passou. É o que o texto está dizendo. É o que, comparando os textos, chegou a essa conclusão. E aqui, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado de menor no reino dos céus. Então, os homens que falam que um mandamento em específico, um ou outros, foi abolido, que eles não existem mais, ou que viola um deles, ele será chamado de menor no reino dos céus. Né? Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Quer dizer, então, que se você tem um cara que ele diz, a lei tem que ser guardada dessa forma, né, vamos dizer assim, no caso os fariseus falavam que a lei tinha que ser guardada de uma maneira mais estrita, se a sua justiça não exceder a justiça deles, você não entra no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Então, quer dizer, ele coloca o que? Uma lei, um mandamento, uma lei específica, mas qualquer um que matar será réu de juízo. Ele coloca como exemplo essa lei, mas você pode aplicar qualquer outra lei. Nossa, muito louco, né? Aí nós temos um outro texto que eu gosto muito, verso 21.
Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, não profetizamos, não curamos, não pulsamos, não fizemos sinais e maravilhas. Está tudo aqui no verso 20. Então lhes direi, nunca vos conhecei-vos de mim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade aqui, ela é a tradução da palavra anomia. Anomia significa não lei, transgressão da lei ou opositor à lei. Então vos lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da lei. Então, aqui nesse texto, Jesus está falando que no dia do juízo, aqueles cristãos que curaram, que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram maravilhas, se eles não forem de acordo com a lei, Jesus vai dizer, não vos conheço. Por quê? Se a gente fizer um estudo mais específico sobre a palavra iniquidade, o homem da iniquidade, que é o homem da transgressão da lei, os falsos profetas, eles têm muito a ver com a transgressão da lei. Muito a ver. Muito a ver. Mas não é um estudo que eu quero fazer aqui, não é a análise que eu quero fazer aqui. O que eu quero é só trazer isso daqui, beleza? Então o que acontece? Nesse texto fala que não nos conheço vós que praticais a iniquidade. Se a iniquidade é transgressão da lei, logo, Cristo é o fim da lei, um texto está contradizendo o outro. Então, o texto de Romanos 10:4 estaria contradizendo Mateus 10:7 e 20. Ok, um outro texto muito interessante, que ele é paralelo ao de Mateus 5:17, é esse aqui, ó. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um jota, né? O texto aqui diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega a força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Um detalhe muito importante aqui é que a lei e os profetas duraram. Você vai ter uma série de variantes de tradução aqui. Você tem a palavra duraram, vigoraram, profetizaram. Só que tem uma coisa, nesse texto aqui, essa palavra aqui, ela é inserção do tradutor. O tradutor inseriu essa palavra aqui. Porque assim, a lei e os profetas até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus a todo homem e prega força para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra cair do que mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Aqui ele está reforçando, né, um paralelo de Mateus 5:21. Então, se a lei e os profetas, se ele está falando é mais fácil o céu e a terra passar do que cair um tio da lei, o céu e a terra passou? Não. Então, se o céu e a terra passou, o tio da lei não caiu. O tio da lei não caiu. Mas é a palavra duraram até João. É a inserção do tradutor. Eu posso fazer um outro vídeo específico aqui. Mas tem um outro texto que eu quero colocar aqui, que vai ser bem interessante, que já é Romanos 7:12. De maneira que a lei é santa, o mandamento e o mandamento santo, justo e bom. Olha só. Né? A lei é santa, justa e bom. Aí nós temos aqui, ó, porquanto o nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido escravo pelo pecado. Agora olha esse texto de Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Então temos um texto aqui, dois textos, né, que vão demonstrar que a lei é justa, que a lei é boa e que a fé não anula a lei. Opa, se a fé não anula a lei, se você tem fé, isso não quer dizer que a lei foi anulada. Então vamos voltar ao texto de Romanos e vamos tentar entender o que o texto diz. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Por quê? A função da lei não é salvar. Temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Como assim as coisas no devido lugar? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essas são as palavras da minha esposa. Minha esposa, ela sempre diz isso. A lei, ela tem uma função. Qual é a função da lei? Condenar, mostrar o pecado. A força do pecado está na lei. Esse é um texto que eu preciso colocar mais aqui, né? A força do pecado está na lei. Vamos pegar o texto? Aqui, 1 Coríntios, né? Não, a força do pecado é ali. 1 Coríntios 15,
56. ACF. 15:53 a 58. É isso aí. 15:53 a 58. Porque a força do pecado é a lei. Então veja, onde a lei, o pecado é existente. Então a força do pecado é a lei. A lei, ela mostra o que é pecado. Você só descobre se uma coisa está torta se você vê algo reto, nivelado. Então eu, como trabalho muito tempo na construção civil, uma parede, você olha, ela está retinha. Aí você vai lá, pega uma régua e bate nela, você vê que ela deu uma torcida de 1 milímetro, de 2, de 1 centímetro. Por que eu consigo ver na régua e não consigo ver a olho nu? Por quê? Porque eu tenho uma referência. Então a lei, ela é a referência de mostrar o que é pecado. A lei, ela mostra onde você está torto, né? Como se fosse uma régua de medir, entendeu? Então seria isso. Então a força do pecado está na lei. O pecado, ele só tem força onde há lei. Se você tira a lei, o pecado perde força. Opa! Então vamos lá, vamos voltar a Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Então qual é a finalidade da lei? Mostrar o que é pecado e condenar. Essa é a função da lei. A função da lei nunca foi salvar. É Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, a partir do momento que você crê em Cristo, veja só, você passou a crer em Cristo, ele te torna justo, ele te justifica. Então, o pecado, ele para de ter efeito sobre você, você é tornado justo, porque o que é justo? Justo é aquele que anda conforme a lei. Então, a lei, ela diz para você, ó, você tem que andar dessa forma. Você não anda, você está sob a lei, você está condenado, você está julgado. Por quê? Porque a função da lei é essa. Aí você vai até Cristo e Cristo te justifica. Nesse ponto, a lei, ela já não tem mais força sobre você. Só que isso quer dizer que a lei foi anulada? Quer dizer que ela deixa de existir? Quer dizer que ela não precisa mais ser cumprida? Pelo contrário, ela continua ter que ser necessária. Só que você não é mais condenado por ela. Então a lei, ela só vai até o momento em que você é pecador. Depois que você não é mais pecador, depois que você é justificado, ela não tem mais força sobre você. Ah, então perfeito, nós concordamos nisso aqui. Então, exatamente. Só que isso quer dizer que a lei foi abolida, que a lei não precisa ser mais cumprida? Não, ela precisa ser cumprida. Para que você não volte a se tornar transgressor da lei. Por isso que Paulo, ele mesmo diz, a lei é justa, santa e boa. Por isso que Jesus fala que a lei não vai cair até que tudo seja cumprido, até que o céu e a terra passem. Por quê? Porque a lei, ela é uma coisa e a justificação é outra, mas as duas se complementam. Mas uma tem uma função e outra tem outra função. Então, a lei, ela tem a função de mostrar o pecado, de condenar. Jesus, ele tem a função de justificar e de nos libertar. Entende? Para nos tirar desse ciclo de pecado. Então, por que Cristo é o fim da lei? Porque ele fecha o ciclo de pecado. Olha só o que eu estou dizendo. Ele fecha esse ciclo de pecado. Porque o pecado, você transgride a lei, se torna pecador, condenado à morte. Aí Cristo, ele vem e te justifica. Então ele fecha esse ciclo perfeito. Porque até então ele é imperfeito. Só a lei e o pecado é imperfeito. Com Cristo é perfeito. Mas isso quer dizer que a lei foi abolida? Não. Isso quer dizer que a lei a lei não precisa ser mais guardada? Não, ela precisa ser guardada. Para que você não volte a se tornar pecador. Porque a partir do momento que você é justificado em Cristo, a lei, ela não tem mais peso sobre você. Você pediu perdão pelos seus pecados, pediu justificação, você está salvo. Agora, se você saiu, eu sou justificado em Cristo, beleza. Aí o que você faz? Vai lá, tira um 38 e dá um tiro no peito do seu vizinho. Ah não, a lei, eu estou em Cristo, acabou, não tenho mais condenação. Fala isso pro juiz, fala isso pro teu pastor. Vai lá, fala isso pro teu pastor. Não, ele vai dizer, não, você descumpriu o mandamento, você vai ser condenado. Aí, se você pedir perdão, claro, no juízo final você vai ser perdoado. Na terra você vai pegar lá pelo menos 5 anos de cadeia, né? Entendeu? Então, por que Cristo é o fim da lei? Exatamente por causa disso, porque ele põe um ciclo final, ele põe um ponto final nesse ciclo
que é lei, relação de lei, pecado e justificação. Mas ele não abole a lei em nenhum momento. A lei aboliu. Então a gente precisa continuar guardando a lei para se manter justo. Por quê? Justificação é uma coisa, santificação é outra. Entende? Então nós temos esses dois processos, né? Essas duas coisas. Nós somos justificados em Cristo e não pagamos nada por isso. A santificação você também não paga. Só que a santificação é uma caminhada que você faz dia a dia em Cristo para não descumprir o que a lei diz. O que a lei diz que é pecado. Ponto. Eu acho que esse é o vídeo, né? Você não precisa se preocupar. E é isso, porque se você acreditar que Cristo pôs fim à lei, se não existe mais lei, não existe mais pecado. Se não existe mais pecado, necessariamente você não precisa de Cristo para ser salvo. É uma lógica simples, é uma lógica bíblica. Então, se a lei continua existindo, o pecado continua existindo, porque a força do pecado está na lei. E aí você precisa de Cristo para se santificar, para se purificar. Então, assim, você vai ter as regras, né, que precisam ser cumpridas. Ponto. Ah, que regras são essas? Bom, é só você ver na Bíblia o que diz lá, o que Deus diz sobre essas regras. Um abraço, tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.